Tudo bem com vocês? A gente vai dar uns 5 minutos aqui para todo mundo poder entrar. Deixa eu só... Vamos só dar um tempinho aqui para o pessoal todo poder entrar. Sejam bem-vindos. Mohamed, a sua tela, ela está como... Acho que ela tá como primária. Verifica, por gentileza, se tem como colocar ela de maneira automatizada, a minha tela ou a tela do doutor, a tela de quem fala. Eu acho que a sua tela tá com PIN nela. Deixa eu liberar aqui. Verifica se o que eu estou vendo aqui. Eu não sei se, Adriano, você está vendo o logo da Private, né? Ou quando eu falo, você está me vendo? Tô te vendo agora. Então, agora eu estou te vendo também. Eu acho que tá ótimo, Mohamed. Se você puder colocar no mute aí, Beleza, está no mute já. Tá bom. Bom, pessoal, vamos aguardar o pessoal entrar aqui. E a gente já vai fazer as apresentações. Está sendo um grande prazer poder recebê-los nessa tarde. Muito bom estarmos conectados. A gente vai ter um ótimo papo hoje, com muita troca de informação. O doutor Adriano é um cara que eu admiro muito no mercado. Então, depois a gente vai fazer aí as apresentações. Além de um grande fotógrafo, para quem não conhece, tá? Ele toda hora está na TV, mas ele fala de LGPD, mas ele também é um grande fotógrafo. Então, vamos aguardar aqui o pessoal fazer as conexões. Nem só de privacidade vivem as pessoas, né, Vinícius? Nem só de privacidade. A gente também tem outros perfis aí. Só a pandemia acabou atrapalhando as nossas fotos, né? Um pouco, né? Mas agora voltamos com tudo. Eu trabalho aqui na região da Paulista e ontem eu fiz uma brincadeira. Eu falei, saudades da pandemia, porque alguns restaurantes fecharam e aí os poucos restaurantes que ficaram estão lotados agora. Não dá, tem fila para pegar comida, tem fila para sentar, tem fila para pagar. Não está mais tão divertido assim também, né? É mesmo? Eu estou vendo isso também. As empresas elas estão voltando gradativamente. Pessoal, a gente está dando aqui um tempinho só para o pessoal se conectar. O Zoom ele acabou fazendo uma troca de link, então a gente reenviou os invites. Então o pessoal vai se conectando e a gente vai esquentando aqui o nosso papo. Hoje a gente vai fazer um papo com bastante conteúdo, um papo muito gostoso, um papo muito legal. E eu gostaria que todos pudessem participar. Se vocês quiserem abrir a câmera, bater um papo com a gente. O grande objetivo é que a gente saia maior de quando a gente entrou. Então, assim, eu espero que nessa tarde vocês consigam ter um conhecimento que vocês realmente, quando desliguem essa nossa apresentação, vocês consigam falar, poxa, aprendi, melhorou o meu conhecimento, ou mesmo vocês saibam que estão no caminho correto, validem o que vocês já vêm desenvolvendo. Vamos aguardar. Se vocês quiserem também, por gentileza, podem colocar as perguntas no chat, tá? A gente vai batendo um papo. Então, assim, vamos ter um ótimo papo aqui. Eu vou dar mais um minutinho, mais 60 segundos, só para o pessoal chegar e a gente já deixar tudo organizado. Bom, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso encontro. Primeiramente, eu agradeço todos que estão presentes. Meu nome é Vinícius César, eu sou fundador da Private.
Hoje o Alexandre Gasparino, que é o atual CEO da Prively, era para ele poder fazer essa apresentação, mas ele teve um grande imprevisto, e espero atender a nível da atenção que o Alexandre Gasparino ia dar. Mas também não tem como, o nosso convidado aqui, com esse time que está aqui, eu acho que vai ser fácil. Pessoal, agradeço a presença de todos. Estamos aqui abrindo a gente convidou, o título foi a LGPD na prática, né? Como se preparar para o ano da privacidade. E nós trouxemos aqui o Adriano Mendes. O Adriano Mendes, ele é uma pessoa que, além do seu profissional, eu tenho bastante carinho, bastante apreço pelo Adriano. O Adriano, ele foi um cara visionário que lá atrás foi o escritório que ajudou a Prively a subir aqui no Brasil, a desenvolver todo o seu M&A, a sua jornada. Então, ele é uma pessoa que, além de questões profissionais, eu valorizo muito a entrega pessoal e a integridade do Adriano. Então, é um prazer, Adriano, você estar aqui conosco. E abrindo aqui, o Adriano, ele é advogado especializado em direito digital. Para quem ainda não conhece o Adriano, ele é sócio fundador da CISI Mendes, ele é um DPO certificado na Europa e mestrando em Cybersecurity e Data Protection pela Universidade Maastricht, na Holanda. Ele presta DPO as a Service para várias empresas, inclusive mercado financeiro, varejo, todas as questões. E o seu escritório é um escritório também bastante reconhecido aqui no Brasil e também com vários projetos na América Latina. Então, Adriano, seja bem-vindo, um grande prazer estar aqui com você e que bom que nós estamos com nossos convidados aqui conectados. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Prively. É um prazer estar aqui de novo com você e queria dizer que a recíproca é verdadeira, Vinícius. É um prazer te acompanhar já há bastante tempo, né? Quando a lei estava começando, a gente falou a primeira vez, e é um orgulho, um prazer ver o que a Prively é hoje, e isso tudo graças a você. Graças a todos nós, principalmente quem está aqui conectado, que são os nossos clientes e os nossos parceiros e amigos. Adriano, para colocar, e antes da gente fazer a primeira pergunta, pessoal, eu gostaria de deixar todos de maneira confortável para poder esclarecer as suas dúvidas, para poder colocar pergunta no chat, para poder abrir o microfone, abrir câmera, fiquem completamente à vontade. O nosso objetivo aqui é que com esses profissionais que a gente admira muito no mercado, a gente possa trazer o conhecimento, a nata do conhecimento para vocês. E, claramente, nós também estamos aprendendo, né, a cada dia. A LGPD ela tá num processo de crescimento natural, como uma criança, como uma empresa, como tudo. Então, não existe verdade absoluta. Estamos aprendendo e é um grande prazer estar aqui com todos. Adriano, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você, para que a gente consiga colocar todo mundo na mesma página aqui, tá? Qual o momento da LGPD? A gente falou muito das fiscalizações, a gente ouve muito sobre as fiscalizações. Como é que, na sua visão, você que está à frente de muita coisa, nós também, mas no sentido de software, no sentido de adequação sistêmica, como é que você está vendo as questões vinculadas à lei, vinculadas Como é que você vê isso, Adriano? Conta para a gente. Interessante. Bom, numa resposta pragmática e objetiva, eu diria que é um momento de expectativa, de necessidade e de atenção. Expectativa porque a gente tem agora, nesse ano de 2023, a promessa e a necessidade de fazer a lei virar e dela ser autoexecutável, né? Necessidade é porque os clientes dos nossos clientes, já estão fazendo a implementação e passaram a pedir para a gente declarações de conformidade, comprovações de implementação, certificados, quem é o DPO, que a gente não consegue fazer no dia para o outro se não começou o trabalho, né? E a atenção, que é o último ponto que eu coloquei, porque muito do que foi feito lá atrás já foi esquecido, já mudou, ou virou um mito que ninguém, de fato, analisou para comprovar se é verdade. Então, algumas empresas acham que estão em conformidade, mas não revisaram seus trabalhos ou não foram na profundidade qual é a base legal correta, como é que você faz com que aquele produto ou serviço esteja em conformidade, pararam por aí. Então, elas acham que estão bem, mas qualquer pergunta que a gente faça gera dúvidas e gera questionamentos em que a resposta é não sei, preciso estudar um pouco mais.
Bacana. A gente, como é que você vê essas etapas hoje? A gente sabe que muitas empresas hoje já estão adequadas, ou em jornada de adequação, né? Como é que você vê hoje, em que momento as empresas estão hoje, principalmente quando a gente fala das... Faz um paralelo com a pequena, média e grande. Como é que você está vendo isso? Qual é o Vinícius, momento dessas empresas? não tem diferença de acordo com o tamanho nem com o faturamento, tem diferença de acordo com a necessidade e a vontade do board ou questões de mercado regulatório. Então, a gente pode falar, por exemplo, que empresas do mercado financeiro, do mercado de saúde, elas estão mais avançadas, não por causa da LGPD, mas porque já haviam outras leis que as obrigavam a ter uma série de controles e processos que também se aplicam à LGPD. Empresas que têm, por exemplo, a ISO 9000 ou a ISO 27701, também estão melhores porque elas já têm documentado, já têm mapeado onde estão seus ativos, como são os seus processos e os fluxos das informações. Mas tem empresa muito pequena que está 100% e tem empresa gigante que ainda não conseguiu digerir esse lanche, né? De maneira geral, o que a gente tem dito para os nossos clientes é que um processo de adequação é feito em fases. Uma fase de conhecimento, que é uma fase de palestras, entendimento, depois vem uma fase de avaliação, que inclui o mapeamento de dados pessoais, depois vem o gap analysis, depois vem a implementação e depois vem o monitoramento. Como a lei já está em vigor, e desde agosto de 2021 eu já posso ser multado, né? E eu já tenho uma série de demandas aí, eu não posso mais trabalhar apenas em uma dessas fases, eu preciso trabalhar em etapas. E a primeira etapa para qualquer empresa vai da conscientização, avaliação, gap analysis, até a implementação, até saber o que ela tem que fazer. E a segunda etapa começa a partir da implementação, quando ela começa de fato a colocar esse motor em andamento, tudo que ela aprendeu, tudo que ela revisou, para garantir que os direitos dos titulares, as bases legais, os bancos de dados, os direitos e garantias do titular de dados e a relação com outros processadores, outros operadores está correta. Então, todas as empresas, nesse momento, sendo que a lei já está em vigor, deveriam estar nessa segunda etapa, uma etapa em que elas já conhecem a lei, elas já fizeram uma primeira análise, uma revisão disso, e ou já implementaram, estão agora fazendo o PDCA, monitorando, melhorando, ou já sabem o que falta para elas alcançarem essa adequação ideal naquilo que é importante para ela e para o mercado em que ela trabalha. Legal. E, pessoal, eu gostaria de, por favor, se vocês puderem, coloca no chat se vocês são cliente, são parceiros da Prively ou ainda não são clientes, se estão absorvendo esse conteúdo, mas para a gente poder também fazer uma comunicação bem direcionada e explorar mais as questões, as dúvidas de vocês. Adriano, como é que você está vendo a questão dos times de privacidade? Como é que você vê essa questão o mercado ele está preparado? Porque quando a gente fala de privacidade, principalmente a gente que está desde 2018 nessa estrada, a gente viu que o mercado ele começou a evoluir muito, muitas empresas começaram a dar treinamento, até em 2000 se não me engano, 2021 saiu um report da Michael Page falando sobre as questões, sobre a perspectiva do DPO, o salário do DPO, achei um pouco descalibrado essas questões, mas como é que você vê essa questão da educação no mercado brasileiro? As empresas estão preparadas, as empresas estão se preparando. Eu vejo que quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, claramente é uma questão multidisciplinar, mas eu vejo que muito hoje a gente tem conversado muito com o time de cibersegurança, às vezes montaram uma unidade específica para privacidade, lógico, o jurídico também altamente envolvido nisso. Mas como é que você vê essa questão da educação? O mercado está preparado, cara? As pessoas estão preparadas? Falta gente no mercado? Falta gente no mercado que entenda como pode ajudar os diferentes tipos de empresa. Por quê? Não adianta fazer um curso de DPO e não ter uma experiência naquele tipo do segmento do meu cliente, da empresa que eu quero trabalhar. Por quê? É muito diferente a maneira como uma empresa de saúde coleta dados da maneira como uma empresa do mercado financeiro coleta dados. Então tem que ter aí um bom senso, um conhecimento médio para que você consiga dialogar com os diferentes players desse tipo de organização.
com marketing, com RH, com tecnologia, com atendimento ao consumidor, às vezes com call center, né, para que isso fique de uma forma mais fácil. O DPO, ele tem que falar a língua da empresa, não adianta ele falar a língua da lei, porque senão ele não vai conseguir se comunicar nem com a empresa, nem com o titular. E o que a gente tem visto é que, felizmente, quando o projeto vinga, e a gente tem aqui vários clientes que com o projeto já estão em andamento, estão aqui na terceira renovação com a gente, cada vez mais eu tenho pessoas participando das reuniões, dos comitês, que são de áreas que a gente nem conhecia. Eu sou da área aqui de comunicação, eu sou de uma área que é de auditoria, eu sou de uma área X, porque elas perceberam que elas também precisam fazer parte desse comitê, né? Porque, de alguma maneira, elas também tratam dados pessoais ou também têm um impacto nessa relação. E com o amadurecimento, o que a gente tem percebido é que, claro que com a visão da Europa também, que a gente sempre traz para o Brasil, que é muito importante eu não só querer cumprir a lei no estágio atual em que a NPD já a regulamentou. Eu preciso estar preparado para o pior, eu preciso estar preparado para um incidente, para uma gestão de crise. E aí, quando a gente leva isso para o comitê e faz uma brincadeira dizendo, se o jornalista me ligasse hoje e falasse que os dados da minha empresa apareceram na Deep Web e tem uma prova disso, como que eu responderia isso? Né? Geralmente, nesse sandbox que a gente descobre que nenhuma empresa está preparada em termos de saber onde estão os dados, saber quem que vai ser o spokesperson, que seria a pessoa que vai tomar a frente, vai falar pela empresa com o mercado em geral, como é que a gente vai passar essa notícia e, de fato, qual que seria a consequência disso. Né? Então, já antevendo o que vai acontecer, é importante que as empresas busquem uma maturidade não só para cumprir o que está hoje regulamentado, e sim, de fato, que elas consigam entender o impacto de um incidente envolvendo dados pessoais para a sua organização. Legal. A gente está aqui tem parceiros, temos clientes, temos amigos que não são clientes, sejam bem-vindos. Muito, muito, muito legal. Mandem perguntas também, pessoal. Eu vou falar, para instigar aqui, nada como você ter amigos, né, e ser sócio de algumas empresas. Eu vou estimular aqui, quem mandar a primeira pergunta, eu vou dar um voucher de 10% ou 15%. Depois eu vou conversar com o Fernando. Fernando Fonseca, se você estiver vendo isso, estou prometendo aqui voucher, desconto, e vou dar desconto, hein? Depois eu vou ligar para o meu amigo Fernando Fonseca, que ele vai fazer desconto. Quem mandar aqui as perguntas já pode ter desconto em prova, não prova da sim não dá, mas em toda parte de treinamento aqui sim, toda essa parte eu falo com o Fernando, DPO também, do treinamento da IAPP, né? Então, assim, podem mandar aí que depois eu me resolvo com o Fernando. E quem acertar o artigo ganha 20% de desconto. Quem falar o artigo certo então, ganha 20%, né? Fernando, estou me comprometendo aqui. E não vou, minha palavra não volta atrás, Fernando. Estou falando aqui, estou prometendo com a turma aqui. Quem mandar pergunta aqui, eu vou dar desconto, hein? Cara, me fala sobre a parte de. Uma das questões que a gente estava batendo um papo antes disso, sobre ESG. Como é que está hoje essa questão, quando a gente fala da torre de governança, esse pilar de governança do ESG, olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados? Muitas empresas aqui no Brasil estão muito preocupadas com isso, outras nem tanto, com o tema ESG. Como é que você vê como a Lei Geral de Proteção de Dados pode contribuir para um programa de ESG dentro de uma companhia? Ela faz parte do programa, né? De uma forma ou de outra, quando a gente fala de compliance, artigo 50 da lei, eu estou falando do ESG também. Por quê? A empresa ela tem uma responsabilidade com os dados que ela pega emprestado dos titulares para utilizar na sua atividade. Então, a maneira como ela demonstra o que eu chamo de carinho com os dados, né? Essa proteção não como um cadeado, escudo, segurança, firewall, mas sim mais uma proteção como um carinho de alguém com alguém que a gente gosta, tem tudo a ver com essa governança, que precisa ser feita de uma forma estruturada. Não dá para eu falar que eu cumpro a LGPD sem ter criado processos, políticas, procedimentos e toda uma estrutura que mostra como aquilo ali tem impacto. Muito do que a gente tem visto também gera uma afirmação de que a privacidade compensa, porque ela ajuda a gente a ter um ROI positivo na implementação que é feita e também uma responsabilidade com os acionistas. Se eu consigo demonstrar que a minha empresa está adequada à LGPD, eu tenho um risco menor de ser multado, eu tenho um risco menor de um abalo reputacional, eu tenho um risco menor da minha disponibilidade em relação às informações que eu tenho e que pode afetar o meu faturamento também.
Ainda no tema ESG, o ESG ele trata os fornecedores como escopo 3, né? E quando a gente entra nesse tema de escopo 3 e até mesmo entra em temas relacionados a vendor risk management, essa parte de análise de riscos de fornecedores, terceiros, como é que você vê que as empresas elas estão no momento de se preocupar com os seus terceiros e como é que elas estão tratando isso? Ou você acredita que o momento que nós vivemos hoje ainda tem muito que se fazer internamente? Em termos de compliance, o ESG seria, o fornecedor seria um escopo 3, com certeza, mas para LGPD, ele é escopo 0. Por quê? A lei fala que o controlador e o operador são solidariamente responsáveis pelos tratamentos irregulares e ilícitos. Ou seja, se um fornecedor de uma empresa fizer um tratamento irregular, ilegal, ou de alguma forma causar um incidente, a empresa que transferiu aqueles dados, que confiou aqueles dados para esse operador, vai ser multada e a multa vai ser baseada no faturamento dela. Então, é muito importante que as empresas incluam, façam o vendor risk da forma correta, fazendo as perguntas certas e na profundidade granular necessária para que a gente não homologue o fornecedor que gere o risco. Ao mesmo tempo, eu não posso obrigar uma empresa que vai, o exemplo que eu sempre dou, que já aconteceu com a gente, eu tive que fazer um DPA para uma empresa que fazia a manutenção da máquina de café, né, porque a máquina de café ficava ali no setor de TI e era mais um fornecedor que tinha que ser homologado pela LGPD também. Então, a gente tem que saber quem é o fornecedor certo para fazer o vendor risk da forma correta, porque senão eu vou ficar num nível muito raso ou eu vou dar trabalho para quem não precisa e, de fato, não tem dados pessoais. Então, essa responsabilidade, esse carinho, não é só disparar uma documentação, e sim saber quem que é importante naquela relação. A gente se preocupa muito com isso, principalmente a parte sistêmica, tem que ser uma parte... Como é que você vê essas questões, a importância de ter um sistema para fazer isso? Porque hoje em dia, quando você olha a complexidade das adequações, é quase impossível você fazer uma adequação decente sem um sistema. É muito complexo. Você tem uma série de variáveis que se interconectam. Quando você olha a parte de risco, você olha a parte de fornecedores, você olha a parte de a própria adequação em si, a jornada, os relatórios. Como é que você vê essa importância hoje, Adriano, a gente que está em vários projetos juntos aí, o que você acredita? Uma empresa, ela tem entre 100 e 300 processos, entre 100 e 300 fluxos mapeados. E mesmo que fosse 50, seria difícil você lembrar de cabeça quais são todos eles para mantê-los atualizados, né? Quando a gente fala do ROPA, do mapeamento de dados, é muito importante que esses mapeamentos, esses processos estejam todos atualizados de uma forma inteligível em formato humano. Não tem como fazer isso na mão. Você pode fazer isso em várias ferramentas, mas uma ferramenta já pensada e desenvolvida para LGPD e para privacidade ajuda muito a que o DPO, que é o time de privacidade, ganhe tempo preenchendo aquilo que é necessário e não tendo que rever letra, fonte, tamanho do arquivo, quantidade de colunas e coisas que dão tanto trabalho quanto as entrevistas em si. Sim. Até um dos nossos grandes diferenciais, desde quando a gente construiu esse sonho, né, que tornou-se a Prively, hoje a gente está praticamente num processo de internacionalização do México para baixo. Então, assim, a Prively está crescendo bastante, mas nunca foi o nosso objetivo apenas atender o DPO, porque nós entendemos que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é multidisciplinar. Então, os módulos da Prively permitem atender às demandas de um departamento de cibersegurança, de um departamento jurídico, do DPO, de marketing, porque você tem toda uma questão de barra de cookie, toda uma questão de tratativa de dados, a área de dados. Então, até convido quem não conhece sobre a Prively fazer uma demonstração. Tenho certeza que vocês vão... Eu tenho certeza que quem fizer a demonstração vai gostar muito, 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 porque a plataforma é muito sólida. Mas nós temos uma pergunta aqui. A gente tem, Adriano, um primeiro ganhador do voucher que eu prometi. É o André. André, você pode depois me mandar uma mensagem para mim e eu vou cumprir a minha promessa.
Recentemente circulou um artigo pontuando que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados começa a aplicar multa por infrações à Lei Geral de Proteção de Dados a partir de fevereiro. Como o doutor Adriano vê essa informação e como o mercado irá se comportar? Boa pergunta. Tecnicamente, qualquer infração ocorrida após agosto de 2021 já pode gerar multas, né? Já pode gerar multas e tudo mais. O que está acontecendo é que o regulamento da dosimetria da pena ainda não foi divulgado. Mas, quando ele for divulgado, e a previsão é que ele seja divulgado agora, no primeiro trimestre, a NPD vai ter todo o arcabouço legal e jurídico para fazer a autuação. Então, já corremos o risco de sermos multados hoje, ainda que essa multa, assim como é uma multa de carro, chegue daqui a 3 ou 6 meses, né? E o bom ponto disso é que isso força as empresas a buscarem uma adequação. Ainda que as multas possam ser questionadas, ainda que essas multas possam ser ter interpretações diferentes sobre o papel da NPD, se a gente não cumprir a lei, a gente vai sofrer a sanção. Então, é muito melhor a gente usar esse mesmo tempo, ao invés de usar com os advogados para fazer o contencioso e a defesa, usar com o time de privacidade para evitar essas multas e evitar essas defesas judiciais. Porque tudo que a gente tiver que apresentar poderia ser ou entendido, ou mitigado, ou de alguma forma já minimizado, fazendo um trabalho prévio de adequação legal. Tá. Adriano, como é que você vê essa entrada? A gente está num hype agora forte da parte de inteligência artificial, principalmente ChatGPT, todas essas questões. Como é que você está vendo isso conectado aí à nossa Lei Geral de Proteção de Dados? E como as empresas que estão aqui, como é que os parceiros podem explorar isso mais? Como é que as empresas clientes que estão aqui podem se preparar e se precaver? Quais são os cuidados que elas têm que ter? Qual dica você daria? Qual é esse momento que nós vivemos com a parte de inteligência artificial e a nossa Lei Geral de Proteção de Dados? Existe uma proposta no Congresso de transformar a NPD na NPDIA, né, para que inclua nela também o chapéu de ser a responsável pela inteligência artificial, da regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Mas isso é só um projeto que circula aí como tantos os outros, por enquanto ainda não é uma verdade. O Brasil, mais uma vez copiando uma tendência que vem da Europa, tem já projetos de lei que querem regulamentar minimamente o que pode ou não pode ser feito nessa área como toda. Eu vejo como positiva a inteligência artificial e vejo como negativa a regulamentação, porque a regulamentação ela sempre ingessa e atrapalha, mas esses dois textos eles só dizem que a gente não pode usar a IA para algo que seja destrutivo ou que possa prejudicar o ser humano. Então, basicamente, eu tenho que evitar criar uma máquina que altere a consciência ou altere a maneira de pensar do ser humano, e tenho que evitar criar uma IA que, de alguma forma, possa levar à morte ou lesionar pessoas. O resto, os advogados conseguem resolver ou burlar. Mas para a LGPD, Vinícius, um ponto interessante que a gente tem já na lei, é que a nossa lei fala que sempre que eu tiver uma decisão automatizada, ela está sujeita a um critério de revisão. E eu tenho que ter uma explicação lógica desse algoritmo que é feito, e posso ter que criar um mecanismo para que o titular que se sinta prejudicado num caráter da vida dele ou num caráter financeiro tenha acesso a falar com uma pessoa. Isso é muito importante porque, da mesma forma como a IA avança, ela também pode criar barreiras de acesso. Então, se alguém entender que o Adriano não deve falar com o Vinícius, e isso for automatizado, eu nunca vou conseguir dizer que esse algoritmo está errado, né? Então, quem desenvolver mecanismos ou quem quiser utilizar essas tecnologias deve se preocupar tanto com o que diz a lei, como também em como atender a lei nos seus direitos, nos direitos dos titulares. Legal, bacana. Adriano, recebi aqui uma pergunta do Cláudio Inbox, e ele está perguntando o seguinte: qual foi a carreira que você trilhou no sentido de desenvolvimento do seu conhecimento, da universidade que você fez? O que te motivou para isso e quais são os seus próximos passos? Qual foi esse conhecimento que você teve na universidade que você fez agora?
Vou contar um pouquinho lá atrás da minha carreira como um todo. Eu sou advogado de formação, eu sempre gostei de tecnologia, trabalho desde sempre com empresas de tecnologia, mercado desde mainframe até internet e e-commerce, e tenho muita afinidade com o assunto porque eu gosto de TI. E aí um dia eu estava trabalhando aqui no escritório, chegou um e-mail em inglês, passaram para mim porque era um Data Processing Agreement, um contrato internacional em inglês de um cliente nosso que era um provedor de hospedagem. E quando eu olhei, falava ali de uma tal de GDPR, uma lei nova, isso era 2017, não estava ainda em vigor. Eu falei, não sei o que é isso aqui, fui atrás, comecei a estudar, falei assim, nossa, isso aqui é muito legal. Isso aqui tem tudo a ver com o que a gente fala em ética, em consumidor, em constitucional, em direito civil, em responsabilidade, né? Tá tudo ligado aqui. E comecei a estudar bastante esse assunto. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que, assim como outras áreas do direito e outras áreas que a gente pode se especializar, como ISO e tudo mais, a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode absorver o conhecimento que existe lá fora, né, de onde veio a GDPR como toda, para catalisar e encurtar esse caminho. E aí eu fui estudar na Europa. Eu primeiro fiz um curso de DPO na Europa e gostei tanto do assunto que depois eu me inscrevi no mestrado na Holanda, na Universidade de Maastricht, uma das melhores universidades do mundo nesse assunto, Você para quase ficou por aprender. lá, né? Você ficou um tempo lá, né? Foi na época da Covid, quando começou isso, né? E aí tentei antecipar a volta, não consegui, uma série de coisas, né? Foi bem interessante. Mas aí hoje o meu arrependimento é ter entrado no mestrado, porque é mais difícil do que eu pensava. E a gente acha que tem o inglês suficiente para fazer isso, mas na verdade está sempre aprendendo uma palavra nova, né? O desafio é muito grande em falar isso em outro idioma. E o mais legal, Vinícius, é perceber que na Europa, muito do que a gente tem aqui hoje como discussão acadêmica, lá já é realidade. Então, Sim, é verdade. as pessoas lá estão muito. Se você perguntar em quem você votou nos Estados Unidos ou na Europa, as pessoas provavelmente não vão dizer. Se você perguntar quanto custou uma roupa ou onde se comprou, as pessoas não vão dizer, porque elas entendem que a privacidade é um conceito diferente do que a gente tem. E eu realmente espero que a gente consiga chegar nisso aqui um dia, porque o que você faz da porta para dentro só interessa a você e as pessoas com quem você quer contar. Né? Então, de Sim. maneira geral, a gente não precisa ter tanta informação compartilhada. E você, essa, o mestrado que você está desenvolvendo agora, é, os- quem vai começar agora? Qual é o caminho que ele tem que tomar para poder seguir essa carreira que você trilhou já? Qual Eu é não o primeiro começaria passo? Eu não começaria com mestrado, eu começaria, de fato, com um dos muitos cursos bons que tem de DPO por aí, de preferência um curso de DPO no Brasil, que a gente vai ter essa visão tropicalizada já do que é, ou de um curso de DPO na Europa, de onde é a fonte. Mas as pessoas com quem eu falo, geralmente, elas acham que fazer o curso basta. E um curso de DPO é mais ou menos como você tirar a carteira de motorista. Se você não tiver acesso ao carro, se você não tiver horas e horas de treino, você não vai conseguir dirigir bem, né? Vai demorar um tempo. Então, não é só o curso, é o interesse pela matéria e a conhecer o segmento que você quer trabalhar. Aqui, depois de tanto tempo trabalhando com isso, eu consigo falar de opt-in, opt-out, mapa de calor, dados de saúde, protocolos de saúde, a gente tem clientes também na área de saúde, né? Regulamentação bancária, 4853, as várias normas que tem, com mais facilidade. Mas cada cliente que eu peguei de uma área diferente implicou em muito estudo para conhecer o que era aquela vertical e qual era o impacto que tinha em dados pessoais. Não dá para Legal. achar que qualquer empresa é igual. Né? Então, o erro que eu vejo dos DPOs que saem e procuram emprego é que eles acham assim, não, eu sou DPO, posso trabalhar em qualquer lugar. Amigo, você tem que conhecer a empresa. O DPO é o ponto de contato entre a NPD, o titular e a empresa. Se você não conhece a empresa, você não consegue fazer bem o seu papel. Né? E você nunca vai conhecer o titular. Você não interfere em como a NPD vai fazer a regulamentação. Então, a sua maior função é conhecer bem o que diz o que a sua empresa faz. Legal. A gente tem aqui a Silvia Sara fez uma pergunta. Ela pergunta o seguinte: temos visto cada vez mais a inteligência artificial avançar em uma velocidade gigantesca. Você acredita que esse avanço no mercado irá forçar as empresas a olharem com mais seriedade para a Lei Geral de Proteção de Dados? Vai ser um grande impulsionador isso daí dentro das empresas? Eu estou vendo também, Adriana, pegando o gancho aqui da pergunta,
muitos produtos já nascendo conectados ao ChatGPT e outros grandes centros de inteligência artificial, vamos dizer assim, para facilitar para a turma. Como é que você vê isso? Porque agora vai ter uma disseminação muito grande, né, de produtos que oferecem uma série de questões. Como é que você responderia essa pergunta da Sara? Vai Bom, impulsionar? primeiro que quando a gente, como bom advogado, eu posso dizer o seguinte: não falta nada para a LGPD ser impulsionada, porque já tem uma lei que está em vigor e quem não cumprir a lei está errado, né? Os negócios que não cumprirem a LGPD podem ser os bancos de dados podem ser suspensos, bloqueados e a empresa pode ser multada por isso. Então é muito sério. Eu não vejo uma correlação direta entre LGPD e IA. Eu vejo uma correlação direta entre tecnologia e LGPD. Por quê? Agora, no mundo digital, tudo está online, então eu tenho banco de dados maiores, eu tenho mais conexões, eu tenho diferentes formas de interação, máquina a máquina, máquina a homem e assim por diante, e tudo isso gera rastros, gera logs, gera interações que podem, direta ou indiretamente, identificar pessoas. Então, a IA sozinha não tem nenhum link com o LGPD. Mas quando eu uso a IA para fazer um profiling, para fazer um perfilamento, eu estou tendo que cumprir a lei específica da LGPD. Quando eu uso a IA para dizer quem é você, ou o que você pode ou não pode fazer, eu estou criando uma decisão automatizada, que eu vou ter que cumprir a lei também, né? E se eu usar essa tecnologia como toda de uma forma errada ou desproporcional, eu posso ser punido também pela LGPD. Sempre falo, Vinícius, você já deve estar acostumado a ouvir isso, que o pessoal fala que dado pessoal é o novo petróleo, eu falo que dado pessoal é o novo urânio. Ele tanto serve para criar energia limpa e renovável quanto a bomba atômica, né? E aí, quanto mais a gente usa data lakes, data warehouse, IA, e esse monte de coisas, eu estou, como é que fala? Eu estou incentivando esse urânio para que ele seja mais e mais potente, né? Está Enriquecendo. enriquecendo. Eu estou enriquecendo esse urânio para que ele fique mais e mais potente. Posso usar isso para coisas positivas, mas se eu tiver algum tipo de incidente é qualquer coisa que interfira na confidencialidade, na integridade ou na disponibilidade dos dados, de maneira geral, eu vou ter uma consequência por isso. Então, para usar a IA no seu negócio como um todo, eu tenho que fazer o DPIA, eu tenho que fazer o relatório de impacto, para ver qual é o risco daquilo ali na minha organização. Na GDPR, sendo isso uma tecnologia nova de ponta e uma tecnologia nova para a minha organização, eu não devo aceitar um software, um conceito desse, sem fazer um relatório de impacto para analisar se eu estou preparado para isso e como que eu faço as salvaguardas necessárias para que eu não ofenda ou para que eu mantenha um nível de adequação da minha empresa em relação aos direitos fundamentais dos titulares. Muito bom. Cara, eu gostei muito dessa analogia que você fez do petróleo com urânio. É muito, muito interessante mesmo. Bem claro. A gente pode falar a mesma coisa, só que ficar explicando. Petróleo e urânio ficou simples, já saio daqui também com uma coisa a mais. Uma coisa, Adriano, quando no ano passado eu vi um grande movimento de mercados mais regulados preocupados com a 2021, vamos dizer assim, até um pouquinho de 2022, preocupado com sua adequação. Como é que você, quais são os segmentos que você está vendo que estão bastante preocupados com esse ponto? Eu vi que em 2022 eu tive uma visão que alguns mercados, vamos dizer assim, a temperatura caiu um pouco. Como é que tá para você? Como é que você vê isso? Caiu no segundo semestre do ano passado por causa da Copa do Mundo e das eleições, né? Acho que as empresas todas colocaram o pé no freio aí, falaram, bom, vamos esperar para ver o que vai acontecer, ver se o Brasil vai ser campeão, quem vai ser o novo presidente, antes de falar de investimento. Esse ano, a gente está em fevereiro, a gente já teve aqui várias propostas e alguns projetos começando, que foram iniciados e fechados já em janeiro, porque as pessoas agora estão no orçamento do ano e elas perceberam que as multas vão chegar. Né? Então, tem que ser feito. Em relação aos mercados, a minha experiência pessoal aqui do escritório é que nossos primeiros clientes da LGPD foram as empresas que faturavam bilhões. Por quê? Elas sabiam que qualquer escorregada, fosse no marketing, fosse no RH, fosse na área de TI, podia custar 50 milhões de reais de multa. Depois disso, a segunda leva de clientes que a gente pegou foram as empresas que eram filiais de empresas europeias.
Então, as empresas europeias, por já terem a GDPR lá fora, começaram a falar da adequação aqui no Brasil também, e isso passou a ser uma necessidade, porque se lá fora está adequado e aqui não, lá fora tem um risco maior. Terceiro tipo de empresa que a gente pegou bastante foram as empresas de internet, que tem grande volume de dados pessoais. Então, são bancos de dados com 10 milhões, 20 milhões, né? Números absurdos, realmente grandes quando a gente fala de dados pessoais, e que precisam buscar essa adequação. Depois, ficou dividido entre saúde, setor financeiro e varejo, de maneira geral. Nossa, varejo, a gente tem muito cliente. Saúde, então, nossa. E hoje o que a gente tem visto é que o movimento, que são empresas que geralmente são fornecedoras de alguma empresa que já fez adequação. Então eles ligam para a gente hoje e falam o seguinte: olha, o meu cliente principal mandou assinar um contrato aqui, mas eu entendi que se alguma coisa der errado, eu vou ter que pagar a multa e todos os custos que ele tiver. Então eu queria entender um pouquinho melhor do que é isso. Quando a gente fala que a multa é 50 milhões de reais, no caso deles, eu falo assim, é bom eu fazer esse trabalho. Então hoje quem está procurando a gente para fazer adequação são os fornecedores, os operadores, né, grande parte das vezes, dos clientes que já fizeram a primeira fase em 2018, 19, 20, 21. Olha, Adriano, a minha filha vai fazer 17 anos, eu falei para ela, você tem que ser advogada, porque você vai ganhar muito dinheiro. Tomara Você que vai ela ficar ganhe. rica. Espero que ela siga esse caminho aí, viu? Também. Enquanto dá tempo, antes que a IA acabe com a nossa profissão também, né? Deixa eu te falar uma coisa. A gente vê muito ransomware, a gente está numa fase muito pesada da parte de ataque de phishing, ransomware, todas essas questões. Quando a gente fala do mercado de cybersecurity, é um dos mercados mais aquecidos hoje em dia. E você sabe, os escritórios não estão parando para poder apoiar seus clientes nessa questão de vazamento. Como é que está essa questão o quanto é para uma empresa, o quanto vale a pena ou não para uma empresa negociar isso para não ter a exposição numa dark web, numa deep web dos seus dados? Como é que você está vendo esse mercado de ransomware? De todas as perguntas que você fez, Vinícius, essa sem dúvida é a mais complexa, porque não tem uma resposta. Primeiro que, quando a gente está falando de uma gestão de crise como essa, é difícil a gente chegar contratado pela empresa naquele momento e dar uma resposta assertiva. Então, nossos clientes geralmente têm um contrato com a gente ongoing, em que a gente já conhece a empresa, a gente já faz parte do comitê, a gente já sabe quais são as premissas, para daí, no momento de crise, saber como atender e como orientar. O segundo ponto que a gente sempre vê nas boas práticas da Europa é que isso é algo que é possível que aconteça. Então, não adianta a gente rezar e acender uma vela. A gente precisa estar, de fato, preparado para que, se isso acontecer, eu saber o que fazer. Eu tenho um plano de contingência, eu tenho um backup offline, né? Porque geralmente o ransomware acaba encriptando também os backups que estão ligados ali aos sistemas principais. E também, qual que é a disponibilidade que eu preciso para isso? Teve um caso que eu vi há pouco tempo na Europa, em que a gente fez um estudo de caso, em que a empresa pagou pelo resgate e demorou 6 dias para conseguir reverter o ambiente, porque estava tudo encriptado. 6 dias numa operação crítica é muito tempo. E preferiram pagar do que ficar um tempo muito maior sem ter os dados, né? De maneira geral, a gente não aconselha a pagar um ransomware de várias formas, por vários motivos. Um deles é que a gente não tem certeza que a gente vai conseguir reverter o dado. Isso tem que ser feito uma análise de risco e uma análise também das consequências de pagar ou não. Em alguns casos que a gente tem acompanhado no Brasil, e até alguns nossos, a gente já orientou o pagamento, depois de fazer as validações possíveis para saber que aquele cara conseguia decriptar os dados, ou seja, ele tinha uma chave, ele mandou samples, ele mandou amostras de que ele realmente ele estava vivo e conseguia decriptar isso daí, e outros procedimentos que a gente tem para saber que ele tinha acesso às carteiras, de wallets, né, de bitcoins, para saber que ele era ele também e que daria certo. Mesmo assim não é fácil e tem aí uma série de conjecturas para serem analisadas. Pagando ou não, provavelmente eu vou ter que fazer um reporte para a NPD,
porque ainda que eu não tenha a extração desses dados, que seria um problema da confidencialidade, eu vou ter a minha disponibilidade afetada por esse ransomware aí por um período de tempo maior do que o meu SLA. E aí, o último ponto é que eu tenho que verificar se pagar pelo ransomware, ele é legal no meu mercado, no meu setor, na minha operação. Eu posso ter leis setoriais, ou posso ter regulamentações específicas que me impeçam negociar com terroristas, com criminosos e com pessoas que fazem esse tipo de extorsão. Só para terminar esse ponto, o pessoal vira, isso trazendo o conceito da Europa, né? O pessoal vira e fala o seguinte, olha, mas se eu não pagar, é como se o meu negócio deixasse de existir. E aí, as pessoas usam uma analogia do seguinte, você está negociando com um criminoso. Se o seu estabelecimento pegasse fogo, você não ia ter a chance de pagar para que o fogo não acontecesse. Então, melhor do que você pensar no resgate, é você investir o que você pode para que o seu estabelecimento tenha um plano de contingência efetivo. Muito bom, muito bom. Adriano, chegou uma pergunta aqui sobre a parte de backups. Você citou a parte de backup. Como é que as questões vinculadas a backup estão sendo tratadas quanto à questão do atendimento ao titular do dado? Porque qual é a questão aqui, né, do que eu entendi? A questão é que o titular desenvolveu uma solicitação, os dados eles são apagados, mas como fica a questão do backup? Bom, existem soluções de backup hoje, que são sobre soluções que você consegue ter aquele backup, mas com uma sincronia para saber o que você deve voltar ou não para o ambiente vivo, e no caso de restore. Então, não é porque eu tenho uma informação em backup que automaticamente ela vai voltar para a produção. O segundo ponto é que a maioria dos backups hoje, quando bem feitos, eles são criptografados também. Então, aquela informação, do ponto de vista da LGPD, ela não é uma informação que identifica diretamente o titular de dados. A informação que está no volume amorfo, no volume do backup, ele não é um dado pessoal per si. Eu teria que abri-lo para ver. E aí, o terceiro ponto que a gente sempre fala é a regulamentação legal. Por que eu vou guardar aquele dado? Eu vou guardar aquele dado porque eu tenho ali um prazo de defesa, eu tenho ali um prazo prescricional, eu tenho uma obrigação de guardar aquele dado por algum tempo adicional. Então, eu tenho que fazer uma série de perguntas e questionamentos para conseguir responder isso de uma forma objetiva. Mas não é porque a pessoa pediu para que eu exclua os dados dela que eu preciso excluir. Isso depende da base legal que eu estou utilizando. Isso é verdade por consentimento, mas não implica em eu apagar tudo que eu já tenho de informações de transações com ela, especificamente. E se eu deixar de ter aquela operação no meu ambiente de produção, em algum tempo que eu já mapeei também, né, a gente sempre recomenda isso daí, e sei qual que é o ciclo de vida daqueles dados, aquela informação também vai sair do backup. Então, isso não é um problema. Eu só preciso de retornar para ela dizendo, seus dados já saíram desse ambiente e serão apagados dos meus outros sistemas num prazo previsto em lei ou de acordo com o nosso ciclo de vida da informação. Muito bom. E até aproveitando que já testou o Data Discovery da Prively, sabe que isso é possível desenvolver com as nossas soluções. Você consegue apontar a fonte de dado, a origem, e ele já vai fazer toda essa parte de classificação. Ótimo. A gente tem também uma pergunta aqui do Anderson. Boa tarde, Adriano. Você acredita que as empresas, por exemplo, do ramo de call center, que possuem dados pessoais e utilizam de muitas informações para ofertar seus produtos e serviços, sofrerão impactos gigantescos quando as multas passarem a ser aplicadas de forma mais incisiva? Você acredita, Adriano, que quando a multa chegar mesmo, essas empresas elas estão prontas, elas estão preparadas, call center, esse business? Bom, a gente tem clientes de todas as áreas, inclusive de call centers. A gente rodou aqui alguns call centers grandes e eu fiquei muito bem impressionado quando eu vi o que é o call center. O call center é uma empresa de RH, tecnologia e processos. Grande parte de um call center são dados que não são do próprio CNPJ, eles são operadores, eles trabalham para alguém. Então, eles não podem pegar os dados do cliente A e utilizar para o cliente B. E eles já não fazem isso, senão eles não teriam clientes. Eles já cuidam da segurança da informação. Então, de uma maneira objetiva, um call center que segue as boas práticas do mercado não vai ter nenhum impacto negativo com a LGPD. Pelo contrário, um call center que siga a LGPD vai ter cada vez mais clientes porque eles vão confiar em operadores específicos para fazer esse tipo de tratamento.
O problema do call center acontece, é muito raro e ele quase sempre acontece com uma fuga de informação atrelada a um PA, a uma pessoa do atendimento. Que isso a gente Diz as consegue controlar. fotos, alguém tirar uma foto e alguém, às Contar a vezes, informação, eu vi o extrato do jogador anotou, sim. ou mesmo viu, tipo, você sabia que o jogador de futebol tal quebrou o joelho, nossa, viu o exame dele, ou o cara tá com uma doença X. Isso a gente resolve com treinamento, isso a gente resolve com política, isso a gente resolve com ferramentas de segurança da informação, DLP, firewalls, tudo mais. E isso a gente resolve também demitindo essa pessoa e dizendo que houve um excesso de confiança dela, que ela agiu de uma forma isolada, ela tem que ser responsabilizada criminalmente por isso, em alguns casos específicos, e que a empresa tem processos. Nos casos que a gente teve, onde teve esse tipo de violação, a empresa passou impune porque ela mostrou que ela estava do lado certo da lei e que quem fez isso foi um criminoso, ela também é vítima. Tá. Pessoal, agora faltam 10 minutos para a gente poder fechar e a gente vai para as últimas perguntas agora. Adriano, a gente tem uma pergunta, e mandem perguntas, pessoal. A gente está aqui para poder, como eu te disse, sair maior do que a gente entrou. Pessoal, Adriano, tem uma pergunta aqui que é o seguinte: que olhar a Lei Geral de Proteção de Dados tem para as empresas governamentais? Puxa, ótima pergunta. A lei é para todo mundo, inclusive para o governo. A única exceção que a lei traz é que uma empresa pública, de natureza pública, não tem que pagar a multa, porque não faria sentido uma empresa pública que faz errado pagar uma multa com o nosso dinheiro de contribuinte para o próprio governo. Seria uma punição não para a empresa, mas para a gente. O funcionário público que fizer errado, que não seguir a LGPD, ele pode ser demitido a bem do serviço público. Uma empresa pública que não utilize os dados da forma correta pode ter o seu negócio, especificamente, parte do seu negócio, atrapalhado ou bloqueado de acordo com a NPD. Fora do Brasil, na Europa, as autoridades de proteção de dados pessoais têm sido muito efetivas na hora de dizer que o governo não pode utilizar os dados para aquela finalidade. E aqui no Brasil também. A gente já teve alguns casos onde o STF impediu o governo de usar os dados para compartilhar com empresas privadas ou para usar os dados para uma outra finalidade, porque feria a LGPD. Então, ela é uma realidade também e, de fato, é para todo mundo. Nosso CPF só está aí na Deep Web custando centavos porque grandes bancos de dados do governo não eram seguros. Então, a gente não vai conseguir resolver isso em pouco tempo, mas eu espero que a filha do Vinícius e o meu filho vivam aí num ambiente digital melhor daqui a alguns anos. Pessoal, eu tenho uma pergunta aqui do Lincoln. Eu vou tratar essa como a última pergunta. Desculpe, Lincoln, você fez uma pergunta, acabou ficando lá para cima, sabe quando sobe e não deu para ver sua pergunta. Mas eu rodei aqui e achei ela. Ainda sobre a inteligência artificial, acho que a gente já tratou esse ponto, mas vou colocar aqui em respeito ao Lincoln, que foi o primeiro que fez. Toda essa inovação que estamos vivendo com a inteligência artificial é inevitável e sem volta. E as empresas que não aderirem a essa tecnologia ficarão para trás. Agora, o uso massivo dessa tecnologia pode ser o tiro no pé. Como o doutor Adriano vê o futuro para a área de saúde em relação à tendência mundial de inteligência artificial, da inteligência artificial? Afinal de contas, esse setor trata com os dados mais críticos da lei. Então, como é que você vê essa questão, Adriano, fazer esse paralelo com esse link da inteligência artificial com o setor da saúde? Lincoln, com um dos dados mais sensíveis da lei, né? Dado pessoal sensível são algumas informações específicas, mas também inclui raça, orientação sexual e não só dados de saúde como um todo. E eu vejo como positivo. Por quê? Isso pode fazer com que a sociedade como um todo evolua. Quando a gente falava lá atrás do Watson, quando só existia o Watson, diziam que a chance de um médico acertar o coquetel para a cura do câncer de um paciente específico era de 60%. E o Watson, por ter dados de muito mais pacientes ao redor do mundo, podia chegar a 90%. E aí eu te pergunto, Lincoln, você tem uma doença terminal, e aí você prefere ser atendido por um médico, por um ser humano que tem uma capacidade efetiva de te ajudar em 60%, ou você quer arriscar uma máquina que pode chegar a 90%, 99% logo mais? Eu prefiro a máquina.
Eu prefiro ser operado por laparoscopia computadorizada lá, que é quase um videogame, do que deixar um médico hoje me abrindo um bisturi, né? Então, a gente sabendo como é a evolução e como ela é utilizada, isso é sempre benéfico para o ser humano. Enquanto a tecnologia servir à sociedade e ao ser humano, ela é positiva. Vai ter mudança de emprego, vai ter mudança de paradigma, vai ter mudança no comportamento, e isso tem que ser analisado para a gente saber aonde queremos chegar. Historicamente, a gente toma decisões que a sociedade, depois de um tempo, entende que não é boa. Hoje a gente já não toma mais tanto refrigerante, hoje a gente já usa cinto de segurança, hoje a gente já não fuma mais como fumava antes, porque a gente entendeu que esse tipo de situação, a longo prazo, não faz bem. Mas a gente está trocando um vício pelo outro, né? O ser humano quer esse vício. E é viciante ficar numa rede social, é viciante ficar no chat GPT. Tem uma frase, Vinícius, que falaram uma vez que eu ouvi e gravei, que é assim: as mentes mais inteligentes da década de 60 estavam preocupadas em fazer com que o homem chegasse à Lua. E as mentes mais inteligentes da nossa geração estão preocupadas para que a gente fique mais tempo numa rede social, né, ou usando a tecnologia, né, para que a gente viva dessa dopamina e compre aquilo que eles querem, de alguma forma, vender para a Com gente. certeza. É puro neuromarketing, com certeza. Pessoal, nós estamos chegando ao fim em respeito ao nosso horário e às nossas agendas. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pode nos procurar. Eu vou deixar aqui o e-mail, o hello. O nosso time já mandou aqui, ó, hello@private. Quem fez pergunta e tiver e quiser o voucher de desconto nos cursos do Fernando, da Antebellum, uma das maiores empresas de certificação aqui no Brasil, pode me cobrar que eu vou dar eu vou dar um voucher de desconto, hein, pessoal? Voucher de desconto. Vou cumprir com minha palavra. E gostaria de agradecer, primeiramente, Adriano, aos presentes aqui, aos nossos clientes, aos nossos parceiros, as pessoas que vieram aqui para poder nos conhecer, poder bater um papo conosco, conhecer um pouco mais do que a gente tem entregue para o mercado. Espero que esse papo tenha sido muito, muito bom, muito leve, muito bacana, de bastante conhecimento. Eu gostaria, Adriano, de passar a palavra para você poder passar as mensagens finais e também falar um pouco sobre o escritório Adriano Mendes, como é que ele pode contribuir com as empresas, sejam clientes, sejam parceiros nossos, seja até mesmo um escritório de advocacia, como hoje o escritório ele pode contribuir com todo o ecossistema da LGPD aqui no Brasil. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Privali. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente gosta de bater papo, né? E eu já não sei mais se a gente está trabalhando, está conversando com amigos já, de tanta relação que a gente tem, e é muito bom isso. Bom, o Assis Mendes é um escritório que começou em 2006. Hoje ele tem foco nos 3 pilares que tem a ver com tecnologia. Então, a gente trabalha com proteção de dados, digital e tecnologia como um todo. E parte do nosso objetivo, da nossa missão, é garantir que as empresas e o mercado entendam a importância da LGPD, de dados pessoais, para um ambiente melhor de negócios. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer conceito, qualquer orientação que você precise em relação ao LGPD, seja estudante, profissional ou advogado, a gente está aqui de portas abertas para conversar com você e tentar também ajudá-los a apoiá-los nessa jornada. É importante que a gente não deixe isso para a última hora, porque ainda dá tempo de se adequar. E aí a mensagem que as pessoas não entenderam da NPD é que, por enquanto, eles estão falando gerúndio. Mas quando sair a regulamentação completa, que deve sair esse ano, a gente não vai poder falar, agora eu quero mais 2 ou 3 anos para me adequar. Não. No dia seguinte, a gente vai estar errado. Então, se você tem uma empresa de médio ou grande porte, ou se você trabalha com uma empresa de médio ou grande porte, a hora de começar é agora. A gente precisa saber aonde estão meus cookies, quais são os meus cookies, por que eu tenho cookies no meu site, para quando de fato eu tiver uma orientação, uma norma, e não só um guia orientativo que eu tenho hoje, eu consiga virar a chave em pouco tempo e ter um banner adequado. Porque no dia seguinte, eu estou sujeito a multa, eu estou sujeito a reclamações como toda. A mesma coisa vale para transferência internacional, a mesma coisa vale para direitos titulares, a mesma coisa vale para mapeamento de dados pessoais. Então, realmente, contem com a gente, não deixe para a última hora e utilizem a Privali como seu parceiro também, porque é muito mais fácil ter isso num lugar, um repositório único centralizado que já faz esse discovery como todo e ajuda no mapeamento, do que querer fazer isso na mão, querer fazer isso daí de uma forma orgulhosamente braçal. Muito bom. Muito obrigado, Adriano. Obrigado aos presentes. Muito, muito bacana. Saiu maior do que eu entrei mesmo. Obrigado, cara. Obrigado, pessoal.